Oi, oi! Meu nome é Débora e está começando mais um Papo Debs, um podcast onde eu converso com diferentes pessoas sobre suas histórias e trajetórias na justiça restaurativa e também qualquer outro assunto que dê na telha. Hoje está aqui com a gente o Alex Pedroso. Ele é agente de segurança da Guarda Civil Metropolitana de Laranjal Paulista e ele se considera uma pessoa apaixonada por justiça restaurativa. Se ajeita aí, pega seu café e bora bater esse papo com a gente. Oi, Alex, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao Papo Debs. Eu estou muito feliz que você está aqui comigo para bater esse papo e para bater esse papo com as pessoas que vão te ouvir também. Então, seja muito bem-vindo, meu querido. Boa noite, Débora. Bom dia, boa tarde. Eu não sei o horário que as pessoas vão ouvir esse podcast, ou ver esse vídeo, enfim. É uma satisfação imensa estar aqui no Papo Debs, bater esse papo com você. Eu vejo sempre que posso e super curto, minha amiga. Muito legal o seu trabalho. Eu acho que é inovador e hashtag gratidão pela oportunidade. Bom, então vamos começar para as pessoas te conhecerem um pouquinho, né? Quem é Alex? Quem é essa pessoa? Meu nome é Alexandro Pedroso de Souza. Eu sou agente de segurança da Guarda Civil Municipal do município de Laranjal Paulista. Eu amo minha profissão, eu curto muito ser guarda municipal, sou apaixonado por justiça restaurativa. Entendi, muito legal. E aí, uma pergunta que eu te faço é: da onde você tirou isso de guarda municipal que ama a justiça restaurativa? Como que foi isso? É uma história, assim, deu início, na verdade, no ano de 2014. Eu vou contar um pedaço, eu acho que eu nunca contei para ninguém. Pode ser inédito isso. Já tô adorando. No determinado ano, nós tivemos uma incidência muito grande de crimes, de furtos em comércios, né, aqui na nossa cidade. Em razão disso, a doutora Eliane foi convidada por comerciantes de aqui da cidade, na ocasião o Ministério Público também, os representantes das instituições de segurança, Polícia Militar, Guarda Civil. E nós tivemos a oportunidade de apresentar um projeto que se chamava Laranjal contra as Drogas. E foi a primeira vez que eu ouvi falar de justiça restaurativa na minha vida. Nem fazia ideia do que era, só sei que eu fui convidado, né, para participar do primeiro treinamento, foi em Tietê. E a doutora Eliane falou: olha, você não gostaria de fazer um curso de justiça restaurativa? Você vai trabalhar com relações. Eu nem sonhava que era isso, eu já pensei, tô dentro, pô, você juiz sem estudar, poder, justiça restaurativa. Você juiz sem estudar. Ah, que maravilha, que não precisa fazer concurso, nada. Olha que. Adorei. Ah, aí quando cheguei lá, eu me encantei, assim. Aí eu entendi o que fala, né, tanto poder com o outro, que é entender mesmo o que é um paradigma diferente, qual é a percepção que a gente deveria ter. Então, esse foi o encontro e a primeira amor à primeira vista com a justiça restaurativa. Foi muito, muito transformador para mim como agente de segurança. Então, foi daí o ponto de partida, né? E em Laranjal, hoje, tomando esse início, nós estamos há 5 anos nessa caminhada, só aqui em Laranjal. No ano de 2015, nós conseguimos trazer o primeiro treinamento para cá. A proposta inicial foi apresentada no dia 18 de fevereiro do ano de 2015, né? E em seguida a gente começou um treinamento, capacitou-se inicialmente 50 facilitadores com a professora Mônica Mumi na ocasião. E desde então a gente vem desenvolvendo.
algumas práticas de justiça restaurativa. Hoje a gente tem alguns fluxos. Hoje a justiça restaurativa em Laranjal também ela é política pública, né? Nós temos duas leis que fala de justiça restaurativa, da implementação, da mudança de alguns regimentos internos referente à justiça restaurativa. Enfim, a gente avançou com algumas coisas e a gente vem aprendendo muito com o trabalho na prática. A gente teve a oportunidade de ter alguns treinamentos, né? A gente fica muito feliz e, assim, gostaria de compartilhar um pedaço com você. Eu acho que nós temos aqui Clube de Paz, é um fluxo. Nós temos fluxos de justiça restaurativa com medida socioeducativa, que é feito com muito capricho e cuidado pela Graziela e pela Marília, que são as técnicas. Nós temos justiça restaurativa na aplicação da lei, né? Que eu acho que é um pouquinho disso que eu vou falar, que é no nível institucional, que é dentro do espaço dos agentes de segurança pública, ao qual eu estou inserido, para a gente entender um pouco da transformação, né? Que é a contribuição da justiça restaurativa. Temos um projeto de sensibilização na educação com professores, que é a doutora Eliane que faz, que ela participa dos HTPCs. Temos trabalho de justiça restaurativa nas escolas, que são alguns voluntários, alguns professores que encabeçam esse fluxo. Temos justiça dentro do judiciário com algumas... referente a alguns processos, conflitos de vizinhos, assim, que já trabalhamos. Nós temos justiça restaurativa na comunidade, com uma pequena parceria com um projeto aqui da comunidade chamado Mãos que Acolhe, né? Então a gente está tentando se aproximar ao máximo de pessoas. O nosso foco tem sido pessoas. Uhum. É isso. Nossa, muito, muito legal, porque assim, inicialmente já tem muito, né? Então, fico muito feliz, até porque para mim isso me traz muito um aspecto, assim, muito importante para mim, quando eu penso em justiça restaurativa, que é esse fortalecimento da rede, essa implementação pensando enquanto política, né? Porque se a gente pensar a justiça restaurativa como uma prática isolada, né, de uma pessoa que gosta muito de fazer isso, ela vai lá e faz, ainda que tenha sua potência, ela se perde, né, no meio das instituições, ela se perde no meio de uma cultura, né, da sociedade que é outra, né, que é uma cultura muito pautada na violência. Então, quando você traz esse contexto todo de Laranjal, que eu nem conhecia ele tão grande assim, é muito legal ver que, de fato, a justiça restaurativa lá está sendo entendida como uma política, né? Como ela deve ser entendida, que é como uma política de abertura de possibilidades em diversas áreas. Por quê? Porque em todas essas áreas a gente tem seres humanos, que é o que você falou, né? Justiça restaurativa faz sentido onde tem pessoas. Quando me perguntam, Débora, mas faz sentido justiça restaurativa quando é conflito de família? Tipo, faz sentido justiça restaurativa a partir do momento que a gente tem pessoas envolvidas. Então, na educação, na saúde, tem um monte de pessoas envolvidas, tem relações, então faz sentido, né? Então, fico muito feliz. Eu queria pedir para você contar um pouco, se você quiser, claro, desse fluxo que acontece na sua instituição em particular, né? De como que foi sendo criado esse fluxo de implementação de justiça restaurativa, né, com os guardas, como que isso funciona atualmente, né, como que tá isso hoje, assim, de forma mais prática, digamos assim. Débora, assim, depois dos treinamentos, da implementação, né, enfim, justiça restaurativa aqui, a primeira lei é a 3196, né, que implementa a justiça restaurativa, cria o grupo gestor e também cria o núcleo interinstitucional de justiça restaurativa. Aí veio a lei 3268, salvo engano,
que ela instituiu o Programa Municipal de Práticas Restaurativas. Então, houve a necessidade de achar pessoas que pudessem coordenar o núcleo na ocasião, por conta da implementação. Então, assim, ficaram as pessoas se olhando assim, ninguém assumia, daí a gente falava, pensamos, né, Paulinho e eu, puxa, isso não pode passar sem que alguém faça algo ou que trabalhe isso, porque é transformador, é incrível, né? É uma grande oportunidade. Aí a gente levantou o dedo, a gente pode coordenar, porque senão poderia ser algo que houvesse sido extinto. Então, o primeiro passo, sim, a gente sentiu uma grande rejeição dentro do espaço institucional. Isso a gente não pode dizer que não acontece. Onde é o lugar mais difícil de se trabalhar a justiça restaurativa? É na própria instituição, ela é vertical, uma instituição hierarquizada, porém pequena e com profissionais com os diversos pensamentos, né? Então, nós tivemos muita resistência no início. Praticamente, a gente virou motivo de muita brincadeira, assim, pelos bastidores, pelos corredores. E, assim, foi bem árduo essa questão. E graças a Deus, hoje a gente já tem uma outra mudança. Aliás, hoje a gente tem uma mudança de pensamento, de percepção, e temos muito apoio, graças a Deus. O início do trabalho, a gente pensava assim, nossa, como a gente vai implementar a justiça restaurativa? E foram surgindo ideias dessa implementação dentro da própria instituição. E a gente foi convidado para fazer até. Não sei como contar isso, mas vou contar. Na minha pura ousadia, eu mandei uma mensagem para o Howard Zerr pelo Facebook. Adorei essa ousadia. É verdade, assim, Howard, você teria algo voltado, né, para agente de segurança, enfim. E, cara, ele foi super. Respondeu assim, em 2 minutos, ele me respondeu: olha, vai ter um curso aqui de justiça restaurativa na aplicação da lei, que é voltado para as academias de polícia aqui dos Estados Unidos, e são alguns policiais que dão esse treinamento. Então, começou aí. A gente fez esse treinamento, eu acho que na ocasião, eu, Paulinho, Diego, doutora Eliane e doutora Fernanda. 5 brasileiros, aí tinha pessoas de outros lugares, dos Estados Unidos, de outros países, enfim. Aí a gente teve que arrumar, porque a gente não fala inglês e nem entende, né? A gente teve que contratar uma pessoa para traduzir para a gente. Foi uma luta, sabe? Ela não fazia a tradução simultânea, mas ela falava e a gente ia anotando. E depois a gente foi traduzindo as apostilas também. E foi aí que a gente começou. Mas antes disso, teve um vereador que falou assim, uma vez no corredor da prefeitura, para mim e para o Paulinho. Ele falou assim: olha, já que vocês querem trabalhar a justiça restaurativa na cidade, vocês têm que começar pela casa de vocês, que lá talvez seja um espaço de muita violência. E super fez sentido. E daí veio esse curso, mandei essa mensagem, deu tudo certo, assim, foi bem, não sei, uma oportunidade bacana. A gente aprendeu uma metodologia de justiça restaurativa, como a polícia de Chicago e de Illinois trabalha a justiça restaurativa. E a gente adaptou isso. Então, eles têm o trabalho com os agentes e depois agentes, comunidade de bairro mesmo, sabe? Sim.
como os agentes se envolvem. Isso foi inspiração para a gente. E no decorrer disso, nós usamos, dentro da nossa instituição, que foi o Círculo Dourado de Simon Sinek, assim, para trabalhar, para entender a gente começou pelo porquê primeiro. Por que nós somos agentes de segurança? Por que nós estamos aqui? Sabe? Para a gente descobrir o porquê. Então, começou por aí esse trabalho. E hoje nós temos justiça restaurativa na academia, né? Nós temos um centro de formação continuada, e foi através desse centro de formação continuada que a gente conseguiu encontrar o nosso porquê. Dentro dos debates, dentro das conversas, dentro dos diálogos, né? Eu acho que foi um momento marcante. Foi quando a gente descobriu o nosso porquê, aí nós viramos a chave. Aí eu acho que a nossa instituição, eu acho assim, depois que a gente formou a maioria dos agentes, hoje a gente tem a maioria dos nossos agentes com o treinamento em justiça restaurativa. E foi um dos melhores momentos assim que a instituição está passando. Inclusive, eu acho que a gente tem um vídeo de um agente de segurança nosso atendendo uma ocorrência. E aí que a gente começa a brincar, né? A gente de alta performance é assim, né? Que os agentes de segurança da Guarda Civil de Laranjal são agentes de segurança de alta performance. É só uma brincadeira, uma vaidade. E tem 1 milhão de visualização o atendimento dele. Numa ocorrência envolvendo pipas, ele foi filmado por alguém da comunidade. Uhum. E botaram na internet, acho que no Facebook. Esse é um dos nossos agentes que tem formação em justiça restaurativa. Os dois queridos agentes nossos, hoje eles tiveram 1 milhão de visualização. Então dá para ver que tem uma diferença na aceitação, né? Então foi uma base. Hoje o nosso agente de segurança, a função dele, a nossa função é agregar valor na vida das pessoas, não é atender a uma ocorrência. Tem uma grande diferença atender uma ocorrência e atender uma ocorrência agregando valor à vida das pessoas, ouvindo na essência a necessidade dela, entende? Caminhar de mãos dadas com a pessoa. Observar o mundo como o cidadão vê antes de qualquer coisa, sabe? Então, eu acho que isso torna mais fácil. Nós não temos pressa para atender uma ocorrência e acabar logo e ir para outra. A gente acompanha o cidadão do começo ao fim, sabe? Começo ao fim, se precisar levar para casa, leva. Se precisar providenciar mais alguma coisa, não é ir lá no balcão e abandonar depois, tá tudo bem, registrou, então tchau. Precisa de mais alguma coisa? O que mais podemos fazer para te ajudar? É um modelo de polícia que a gente vem lutando para implementar. E ainda assim, Débora, gostaria para não ficar parecendo que é tudo rosas, tem alguns colegas que pedem, ele fala, olha, eu não simpatizo com esse tipo de trabalho, não gosto. E ele tá tudo bem também, a gente respeita, ele fala, nem cite, não fale que é 100% da guarda municipal, que os agentes da guarda municipal de Laranjal são restaurativos, né? Mas hoje, o nosso ex-comandante, ele era capacitado em justiça restaurativa, o nosso atual comandante é capacitado em justiça restaurativa, o inspetor-chefe que coordena a academia de formação continuada, ele é capacitado em justiça restaurativa. Então, nós temos 60% dos nossos agentes capacitados em justiça restaurativa, e a partir já dessa última formação,
todos os agentes que forem contratados através dos próximos concursos, eles terão em suas grades curriculares, né, de academia, justiça restaurativa e processos circulares, né? Sim. E o que que você pode compartilhar assim que mudou tanto na sua trajetória profissional, né, enquanto guarda, quanto como pessoa mesmo, ter encontrado a possibilidade da justiça restaurativa, né, ter encontrado a possibilidade de trabalhar de outra forma, o que que mudou para você assim? Como que você vê isso? Pessoalmente, é uma transformação, né? Porque a gente começa a olhar para dentro. A justiça restaurativa é um convite para se olhar antes de qualquer coisa, né? Então, se você vai trabalhar relacionamento, talvez o primeiro relacionamento que a gente aprende com justiça restaurativa é olhar para a gente mesmo, como a gente se relaciona com a gente, sabe? Depois vai botando isso em prática em casa, eu já faço círculo com a família. Eles me acham doido, mas assim, tá tudo certo, não é? A gente vai seguindo. É uma, não é uma religião, mas uma oportunidade de se relacionar melhor. Uhum. A gente tem um conceito de justiça restaurativa aqui, que a gente fala que justiça restaurativa é um processo de construção do equilíbrio através do diálogo. Então, ah, isso surgiu de uma semana. A gente fez uma Semana Nacional de Justiça Restaurativa, a primeira que teve, né? E a gente fez um bate-papo com a comunidade, diretores de escola, enfim, foi aberto ao público, foi na Câmara Municipal. Aí no final, assim, alguns diretores de escola vieram falar com a gente. Daí uma diretora falou: "Nossa, né? É um processo. Tudo isso é um processo na vida, né?" Aí a outra diretora falou: "Não, é uma construção ou uma reconstrução." Aí eu fiquei pensando naquilo, ficava debatendo com o Paulinho, e a gente ficou, é um processo de construção, de equilíbrio através do diálogo. Sim, que faz super sentido, né? Aham. Aí a gente tem essa definição aqui no nosso núcleo, né? Ela é escrita na parede do núcleo, assim. Assim, ó, o que é justiça restaurativa? É a forma que a gente entende. E lógico, pode ter uma outra definição para outras pessoas, com outros tipos de fluxo de trabalho, enfim. Sim. E como que você encara assim um pouco dessa da questão da violência em si, né? Porque a gente sabe que o fato de atender ocorrências, você está sempre lidando de alguma forma, né, com algum tipo de violência ou com alguma questão de conflito, enfim, que pode ou não envolver violência. E em algumas ocasiões você até comentou comigo sobre a violência dos próprios agentes no sentido de estarem criados, né, numa cultura de violência, que a gente aprende em casa, não é necessariamente na instituição policial, mas você já vem de casa com isso, né? E aí, como que você sente dos próprios agentes ou de você mesmo, como você entende isso depois de começar a trabalhar com a justiça restaurativa? Depois, na prática institucional, dentro da profissão mesmo, depois que a gente encontrou o nosso porquê de agente de segurança, a gente viu que o nosso foco é nas pessoas. Então, você foca nas pessoas. Como as pessoas estão, como as pessoas precisam ser atendidas, como as pessoas precisam ser tratadas. E é muito próximo do que como eu gostaria de ser tratado, como eu gostaria de ser atendido. É uma oportunidade de enxergar com com uma lente mais ampliada, a gente pode considerar assim, né? Eu tenho duas opções. Eu tenho a opção de ser um agente de alta performance e de ser só um agente, né? Daí o Circo Dourado, ele traz isso. Você vai ser só mais um agente? Ou você vai ser um agente de alta performance?
O que as pessoas esperam de você? Então, a oportunidade de pensar um pouco em como o cidadão quer ser tratado. Eu vou citar um pequeno exemplo. É muito natural que quando você chega numa ocorrência onde as pessoas estão brigando, por exemplo, uma ocorrência de desinteligência, né? Uhum. É um modo operacional de dizer, mas é uma briga de pessoas. Tem duas pessoas brigando na praça, elas se agrediram, entraram em vias de fato, enfim. É natural que quando você chega, elas te ofendam já imediatamente. O que você quer aqui? Seu guardinha de merda. Vai precisar de dois de você para me levar. Uhum. Aí você tem a opção de dizer para ele: quem manda aqui sou eu. Cala a boca. Uhum. Eu sou autoridade nesse espaço. Aí, mas você também. Aí o agente de alta performance, ele vai dizer: bom dia, cidadão. Meu nome é Alexandre Pedroso de Souza, ou enfim, qualquer outra pessoa que atende. Estou aqui para te ajudar. Está aqui, ó, está aqui de mão estendida para você. Vim aqui para ajudar você, resolver ou contribuir para que seu problema seja resolvido. Vamos conversar? E o que aconteceu? E aí começa os passos de relacionamento. Uhum. Eu vou prender o cidadão por desacato? Enfim, eu tenho essa opção. E aí a gente escolhe o que fazer. Aí eu tenho abarrotar lá a delegacia com milhares de desacatos super desnecessários, com coisas que eu posso aprender a suportar e a resolver com tranquilidade. E é isso que transforma. Eu vou ter mais um amigo na rua, um cidadão que que foi muito bem atendido, que a partir daquele atendimento, por ele ter a sua vida focada, ele também vai passar a focar a instituição como uma instituição de valor e torna recíproco. Sim. Eu acho que isso se, né, me corrija se eu estiver errada, mas faz sentido pra mim quando eu te escuto. Me conecto muito com você ter falado que a justiça restaurativa começou com o porquê, né? Do porquê eu sou guarda, o porquê que eu tô aqui, porquê que eu faço esse trabalho. E aí, te ouvindo agora com essa experiência de atendimento de ocorrência, me vem muito na cabeça que quando você faz essas opções, tem muito a ver com o porquê você é guarda, né? Se você tá sendo guarda porque você quer, sei lá, assumir o seu poder, enfim, né? E ter o seu ego inflado por ser autoridade do espaço, enfim, você pode fazer essa opção, né, de só impor com força ou violência, enfim, que você é aquela autoridade daquele momento, ou dependendo do porquê, se é para cuidar de pessoas, né, se você tá ali como mais um membro da comunidade, né, e não como acima da comunidade, porque você também faz parte daquele local, te dá essa outra opção de, putz, então eu acho que eu quero, né, ouvir essas pessoas. Então, muito legal como se conecta com o início do porquê que eu tô fazendo isso. Nutrir relacionamentos, Débora. Eu, o, a justiça restaura o trabalho do agente de segurança, que ele está focado nas pessoas, ele vai nutrir relacionamento. Não é diferente disso. E são experimentações também. Trabalhar isso, a gente foi. É, quando a gente ouvia as histórias, Paulinho e eu, nós almoçávamos, a gente tomava café da manhã e almoçava na sede, todos os dias. Hoje eu só tomo café da manhã, assim, sempre gosto do bate-papo da manhã. Hoje já vou para casa almoçar. Mas eu tinha essa necessidade de trabalhar a justiça restaurativa nesse tempo, porque é o horário que todo mundo está sentado, está fazendo uma coisa prazerosa, que é comer. Então, são momentos que as pessoas conseguem absorver muitas coisas boas. E é ali que o bate-papo flui. Porque as histórias eram contando os seus êxitos violentos. A Uhum. gente ouvia essas histórias e depois a gente sempre deixava um experimento, um simples experimento
fazer dessa forma, e veja o que você acha, veja se funciona para você, e veja o que você acha. É uma oportunidade e uma visão restaurativa de atendimento. Não estou dizendo que a gente estava ensinando as pessoas a fazerem os serviços dela, mas olha, tem esse jeito que você fez, mas tem essa outra forma que vai agregar valor para você também no atendimento. E a gente teve alguns feedbacks assim, oh, nossa, realmente fez muita diferença o atendimento de ocorrência, experimentando, Sim, experimentando. Eu percebi, junto com o Faulin, a gente debate muito que os guardas municipais eles acreditam muito mais no que a gente acredita do que no que a gente faz, entende? sim, E acreditar no que você acredita é acreditar na crença. Se você acredita, eles vão observar cada detalhe, se vê realmente uma transformação. Se não, ó, ele está falando isso para mim, mas ele não age assim. Bom, claro. se a gente levar alguma sugestão que a gente leva, a gente procura viver aquilo com um extremo senso de justiça mesmo. Então, aí eu acho que passou a transformar muito mais, porque nós temos uma série também de histórias violentas de outros momentos da nossa vida, da nossa carreira, né? Então, aí a gente passou a praticar na íntegra tudo que a gente conta, em qualquer espaço que a gente vá, com Sim. autenticidade, com sinceridade, falar mesmo, sabe? Mas acolhendo, como a gente aprende Sim, com os faz trabalhos muito de justiça sentido. restaurativa. Faz muito sentido para mim, porque eu penso que se a gente começar a justiça restaurativa porque a gente quer resolver a vida do outro, para mim já começou errado, né? Porque na verdade, justiça restaurativa precisa estar conectado com você antes de tudo. Então é isso, né? Se você, enquanto guarda, faz justiça restaurativa ou vai aprender justiça restaurativa para resolver a vida da pessoa que você atende a ocorrência, e é apenas isso, não tem força, né? Porque você continua tendo os seus paradigmas de violência, de preconceitos, que tá em todo mundo, né? A gente vive uma cultura assim. Então, se a gente não para ser coerente com a gente mesmo, né? Naquilo que a gente acredita e se propõe a fazer, perde muito a força, a confiança disso que você está fazendo e a transformação mesmo, porque você está querendo salvar pessoas e não se conhecer, se transformar. Porque o que eu acho muito legal é que eu, Débora, me inspiro muito na transformação das pessoas, né? Muito mais do que elas só me falam. Ai, Débora, é muito bom fazer isso ou fazer aquilo. Assim, raramente aquilo vai de fato me conectar. Mas se eu vejo as pessoas se transformando, né? Nossa, poxa, o Alex falou de justiça restaurativa e olha como ele atende ocorrência hoje, né? Olha a forma como ele atua, né? No dia a dia. Você fala, poxa, realmente é verdade o que ele tá falando, né? Ele tá experimentando isso na vida dele também pra falar isso pra mim. Ele não tá tirando do nada. Então acho que é isso, se inspirar a partir da transformação real das pessoas, né? E não de palestra. Porque da palestra de justiça restaurativa, vamos combinar que é fácil, né? Ah, muito bom falar de relacionamento, de como a gente pode viver muito mais saudável. E que incrível. Agora, como que a gente faz isso na nossa vida mesmo? E aplica e fala, olha, deu bom, né? Como que faz isso? Então, acho muito legal você falar isso do seu esforço e empenho com ser coerente com o que você está falando para os seus próprios colegas de trabalho, né? Exato, Débora. Aí a gente viu que quando eles acreditaram, o que a gente estava acreditando muito, foi mais fácil de se conectar com eles. Sim, Porque, poxa, não teve essa. Ah, não estão contando história aqui pra gente, sabe? Não estão querendo que a gente faça algo que eles não sejam capazes de fazer. sim, Exato. Então, foi daí. E hoje tem sido muito bacana. E uma, uma história que me marcou muito. E você se lembra que eu falei que tem alguns agentes de segurança que pedem para mencionar eles, que eles não nem querem se conectar com isso.
que Uhum. não querem nem saber, né? É, e eles são, assim, dentro de algumas instituições de segurança, talvez em todas, tem um costume, assim, de um guarda chamar outro de Billy. E aí, Uhum. Billy? Ô, Billy, e aí, tudo bem e tal? Eu acho que é inspirado naquele Billy the Kid, que é um... Tem os filmes americanos, enfim. E, e quanto mais ocorrência de prisões ele efetua, mais Billy ele é, sabe? Então, num determinado dia, uma viatura dessas foi destinada a averiguar uma denúncia de que o cheiro do tráfico de drogas ele estava numa construção abandonada ali nas proximidades da sede. A, a construção estava fechada por interrupção da obra, enfim. Ele estava no segundo andar lá e ficava com o celular todo o tempo, dizendo aonde estava a viatura da guarda, se estava dentro da sede, se tinha saído. Se tava... E era um ponto estratégico para a entrada de um determinado bairro. E esse menino foi localizado pela viatura. Ele era adolescente na ocasião e um dos guardas que foi lá foi um Billy mesmo, daqueles Billy. E bem curioso que, ó, como assim, é acreditar mesmo no que você acredita. Daí ele chegou na delegacia, ele conhece muito as pessoas envolvidas, né, com o tráfico de drogas, enfim, com a criminalidade de maneira geral. E ele me ligou, pegou o celular dele e me ligou, falou: olha, a gente acabou de apreender um adolescente e eu nunca vi esse menino nos pontos de droga, nem nos pontos onde ficam os olheiros. É a primeira vez que eu encontro ele e eu acho que ele dá para trabalhar ele, para que ele pense de uma outra forma, para que ele saia dessa vida. Você não quer fazer um trabalho de justiça restaurativa com esse menino? Eu vim aqui, por favor. E eu fui lá na delegacia, a gente conversou com o menino, aí esse menino, ele recebeu lá a sua medida socioeducativa e nós iniciamos já o trabalho de justiça restaurativa paralelamente com a medida. Na verdade, não é paralelamente, é em conjunto, praticamente. Porque a gente tem um trabalho também aqui de pré-medida. Mas dá um podcast inteiro dessa. Mas fica para a próxima e quem vai contar essa história fica para Marília e para Graziella, que Hum. elas que desenvolveram, elas que têm esse trabalho, a gente só apoia. Enfim, fizemos o trabalho de justiça restaurativa com esse menino. Eu fui na formatura do menino. Eles passaram-se 2 anos, ele se formou. Ele me convidou para a formatura. Eu fui lá, abracei ele. Foi um momento incrível, muito especial. Mas começou de um atendimento de ocorrência. Lembra? Nós, nosso foco, o foco do agente de segurança de Laranjal Paulista é em pessoas. Ah, daí, de repente, alguém ouvindo esse podcast fala: Puxa, isso é serviço de assistente social. Tem Uhum. nada a ver com agente de segurança. Mas o nosso foco é em pessoas. Nós somos agentes de segurança focado no cidadão laranjalense. É isso. Se precisar de um assistente social, com certeza, nós também teremos esse apoio. Mas foi dentro do nosso alcance, dentro da possibilidade de atendimento, de prestação de serviço que a gente podia oferecer. Então foi incrível, foi um momento especial. A rede toda, né? Na verdade, o trabalho aqui ele é interinstitucional, um grupo gestor atuante, por ser uma cidade pequena. E eu acho que isso facilita muito, Débora, trabalhar a justiça restaurativa nas cidades pequenas. Nossa cidade é pequena, tem só 25 mil habitantes, com um índice grande de tráfico de drogas e medida socioeducativa relacionada a esse mesmo crime ou ato infracional que seja. Então, mas acaba sendo mais fácil de se conectar.
Sim. com os secretários. Então, o apoio é incrível, é super conectado à nossa rede e a justiça restaurativa também, com certeza, contribuiu para que isso acontecesse, né? Sim, e nossa, eu ia dizer que, assim, nosso episódio aqui está terminando e, assim, ficaria 1000 horas, né, conversando com você, principalmente com as suas experiências práticas, né, que dizem muito sobre a sua trajetória e sobre a trajetória da própria cidade, né, de Laranjal, que tem muito a ver com todo o seu esforço também. Mas achei muito significativo, assim, a gente chegar no fim com essa história que você trouxe, porque, óbvio, né, que quando a gente fala de transformação social com a justiça restaurativa, a gente está falando de repensar a própria criminalização das coisas, a própria falta de educação, né, falta de acesso à educação, as próprias pautas de racismo, enfim, né, a gente está falando de uma coisa muito gigante. Mas eu acho também muito importante dizer que isso que você fez, né, que foi olhar para o outro ser humano que estava ali do lado e que o seu colega de trabalho também fez de, nossa, dá para fazer alguma coisa aqui, é o que dá para fazer nesse momento. Então, eu fico pensando que as duas coisas são importantes. A gente pensar lá na frente como transformar, né, a nossa cultura e os nossos parâmetros de criminalidade, de conflito, e o que a gente pode fazer hoje com o que a gente tem, né? Com a ocorrência que você precisa atender hoje. Aquele garoto tá ali naquele dia, naquele momento, e você pode escolher tratar ele de uma forma humana. E só para fechar também a questão de, mas isso é coisa de assistente social, eu acho muito curioso que a gente coloca como profissão algo que deveria ser como ser humano, né? Que é olhar para o outro. Nossa, então você olhar para o outro, ouvir as necessidades e, claro, ter profissionais para te ajudarem nesse processo, mas você olhar para a pessoa, mas isso é psicólogo que faz. Cara, eu acho que olhar para outro ser humano e ouvir aquela história e respeitar aquela história deveria ser de todo mundo, independente da sua profissão, né? Então, fico muito contente com a sua participação, quero te agradecer de coração mesmo. Espero que os projetos aí cada vez cresçam mais. Contem sempre com o meu apoio, que vocês já sabem que tem. E é isso, muito obrigada pela participação e disponibilidade aqui no episódio. Eu fico muito honrada mesmo de poder ouvir suas histórias e toda a sua transformação, viu, Alex? O que fico muito honrado de participar e eu queria comentar uma coisa assim que eu aprendi com você no curso que nós estávamos, aquele treinamento com a Kay na Palas. E eu me lembro que você contou uma história que é a seguinte. Eu não me lembro qual era a pergunta, né? Mas você contou assim: eu acho que eu nasci para ouvir histórias. E eu amo ouvir histórias das pessoas. Se eu estou esperando o ônibus, eu acho que você falou algo assim. E eu estou na rua passando e se eu começo a conversar, eu quero ouvir as histórias das pessoas. E isso me marcou muito e eu confesso que eu trouxe para mim e foi muito importante para mim. E eu também hoje eu estou ouvindo as histórias das pessoas toda. Se não der tempo de acabar hoje, eu volto amanhã e a gente segue falando. Então eu estou dentro desse espaço, minha amiga. Aprendi isso com você e é uma honra, Débora, ter te conhecido. Está sendo uma honra estar participando aqui do Papo Debs, né? Quero mandar um recado para as pessoas aí também, que ouvirem, que vale muito a pena, que o ativo mais precioso das pessoas é o tempo e a atenção. Se elas chegaram até esse final aqui, né? Então elas merecem toda a acolhida mesmo, porque tempo e atenção das pessoas realmente vale muito, ou na verdade não tem preço. Um grande abraço às pessoas que ouviram. Papo Debs. Nota 10. Amei, minha amiga. Como boa canceriana, vou terminar aqui super emocionada com tudo isso que você falou no fim. Mas é isso, muito obrigada.
E muito obrigada a você que ouviu. Se quiser acompanhar mais, me segue no Instagram no @papodevs e daqui 15 dias sai um episódio novo. Beijo!